gente vai gravar a linha de raciocínio do 2.65. O 2.65, ele é o seguinte, ele também é um exercício diferente, tá? Importante a gente gravar. Um peso cuja massa é 160 quilos, está aqui na ponta, é sustentado pelo sistema de corda e roldana mostrado na figura. Sabendo que beta é igual a 20 graus, então está aqui o beta, 20 graus. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força P. Então, ele quer que você determine o vetor P. Intensidade, direção e sentido. Está aqui. Que deve ser exercida no lado livre da corda, ou seja, do lado de cá, para se manter em equilíbrio. Dica: a tensão na corda é a mesma em cada lado, para uma rodana simples. Isso será provado no capítulo 4, ele está introduzindo aqui um assunto que você vai estudar depois de novo em outro momento. Então, o que é o primeiro passo? Diagrama de corpo livre. Onde que você vai fazer esse diagrama? No A? No A. Perfeito, matou a parte mais difícil do exercício, que é a interpretação. Diagrama de corpo livre em A, o eixo. Como é que você vai fazer com o eixo? Você sente que você precisa fazer ele em algum sentido, que você tem que rotacionar ele de alguma forma ou não? Como a gente está só gravando para depois você estudar, era mais para provocar em você uma reflexão, mas você não precisa projetar ele, você não precisa incliná-lo, tá? Uhum. Porque aqui eu tenho um P desconhecido, que vai, né? Eu tenho um P aqui, mas eu tenho um 160 já no Y, isso vai me ajudar, porque aí eu tenho uma correlação entre as forças que vão acontecer, tanto o P para a esquerda, quanto o AB ali para a direita, o PAB, certo? Eu consigo fechar o triângulo, né? Por causa do 20 lá em cima. Eu tenho os ângulos, né? Eu tenho o beta 20 graus aqui, eu tenho uma situação em que eu vou desvendando qual que é, então, a minha incógnita, né? Que a minha incógnita é o P. E, consequentemente, o alfa. Faz sentido? Faz. Então tá. Qual que é a propriedade de Roldana, você sabe? Não. Ele deu uma dica aqui, ó. A tensão na corda é a mesma em cada lado para uma rodana simples. Então, aqui eu não estou aplicando uma força P desse lado da rodana aqui. Aham. Ele vem aqui, passa aqui, aí eu tenho uma força P aqui, que vai lá em cima, uma força P aqui, que chega aqui em A. Tudo bem? Então seriam duas forças P. Para Aí. equilibrar com essa força P para cá. Tá, entendi. Legal, né? É. É uma propriedade de Roldana muito utilizada na engenharia, principalmente na engenharia antiga ali, na mesma linha de Arquimedes com a alavanca, era a tecnologia das roldanas, em que eu preciso aplicar aqui, nesse caso, metade da força que vem para cá, porque aqui ela dobra, são duas cordas na roldana do lado de lá. Beleza? Beleza. Quando eu faço a somatória das forças em X, eu tenho então a projeção desse P, utilizando esse ângulo de 20 graus que ele me deu, que é o beta. Tudo bem? Eu Tudo. não tenho alfa. Então, eu vou ter aqui 2P vezes seno de 20, se depois você vai projetando esses ângulos aí, você vai chegar nessa conclusão, menos o P vezes um cosseno de alfa desconhecido é igual a zero, vou cortar todos os P's e vou descobrir que o meu cosseno de alfa é igual a um valor. E aí eu faço cosseno a menos 1, né? Eu calculo a inversa Uhum. daquele cosseno e eu descubro o valor do alfa. Eu tenho que descobrir três coisas. O valor do P é a direção dele e o sentido dele. O ângulo é a direção dele, Entendi. tá? Aí eu faço a somatória das forças em Y, faço então 2P multiplicado pelo cosseno de 20, mais o P, vezes o seno desse ângulo que eu acabei de descobrir, menos o 160 multiplicado pelo valor da gravidade, tá? Então, muito cuidado com isso, porque ele me deu a massa, ele não me deu o peso. E aí você tem que ver qual que é o valor da gravidade que o seu professor considera. Via de regra é 9,81. Se ele não falar nada, você considera 9,81, tá? Tá. Eu vou perguntar. Eu acho que é 9,8, É, porque. não tem problema. No exercício, você coloca ela assim, ó. Considerei a gravidade igual a 9,8, e aí você faz os cálculos relacionados a esse valor. Você não pode fazer aproximar para 10 ou uma aproximação muito extravagante, entendeu? Uhum. Então, beleza, ele vai descobrir o valor de P. Como ele já tem um diagrama de corpo livre, ele sabe também o sentido.
Porque se o seu resultado der positivo, significa que você projetou o P para o sentido certo. E ele vai dar positivo, significa então que o P é realmente para a esquerda. Faz sentido. Tem um rodando do lado de lá, está pendurada para o lado de cá, então é claro que eu tenho que puxar para o lado oposto. Certo? Certo. Beleza. Aí, isso é assim, detalhes e detalhes, né? Só que aí você vai, enfim, esse é o exercício, a gente vai parar aqui, a gente iria parar a gravação, só que o que acontece? No exercício 2.66, eu acho que é a mesma figura, né? É. Então, ele só fala assim, um peso cuja massa é 160 quilos é sustentado pelo sistema de corda e rodando é mostrado na figura, sabendo que o alfa é igual a 20. Ele inverteu. Aqui era o beta no outro, agora ele deu o alfa. Determine o ângulo beta, a intensidade que a força P é exercida do lado livre da corda para se manter em equilíbrio. É o mesmo raciocínio. Você só vai ter que fazer um novo cálculo, porque agora ele deu um ângulo diferente. Você vai ter que descobrir agora, em vez de descobrir o alfa, você vai ter que descobrir o beta, fazendo somatória das forças em x do mesmo jeito. Tudo bem? Tudo. E aí você, então, vai fazer a letra B, que é a somatória das forças em y, e vai descobrir o valor de P. Esse aqui é um exercício bom, assim, é meio clássico, tá? Tá. Beleza. Vamos parar aqui.